Olá pessoal, na história da sexualidade, nesse módulo, a gente vai olhar para o trabalho de Michel Foucault, dos volumes 1 ao 4, dando mais ênfase em algumas questões do que outras, claro, porque os livros são enormes, cada um deles, né, principalmente o volume 4, o último que saiu, que é sobre o cristianismo, mas a gente vai pelo volume 1, onde Foucault estava primeiro fazendo um teste, diz ele, né, sobre alguns temas, como esses temas iam refletir em 1976, quando ele publica a História da Sexualidade, volume 1, ele estava falando ali de psiquiatria, ele estava falando de psicanálise, ele estava falando de várias questões que ele queria jogar e ouvir como o público ia responder a esses assuntos. Mas ali ele já estava também mostrando um trabalho denso, histórico, sobre o nascimento do próprio conceito de sexualidade que se dá pelas ciências do sexo no século XIX. Quer dizer, é a partir somente do século XIX, mostra o Foucault, que a gente tem um conceito ocidental chamado sexualidade, que não havia antes na própria cultura ocidental. Depois, 8 anos depois, é que o Foucault vai para o volume 2, quer dizer, ele levou 8 anos para enxergar um caminho desse trabalho, e ele resolve no volume 2 voltar lá atrás, mais de 2000 anos, para o tempo de Platão, Sócrates, e olhar para como é que se dava a questão do que a gente chama, a partir do século XIX, de sexualidade, como que isso acontecia lá. E lá, obviamente, ele não encontra esse conceito, ele encontra outros, né, como um conceito de cuidado de si, que a gente vai ver, e afrodísia, vários conceitos gregos que alguns nem tradução tem para o português, o próprio Foucault mantém no grego, para entendermos como é que se dava nesse período se davam relações diferentes com o corpo, com o desejo, a subjetividade e a política, tudo era muito diferente. Então a gente vai por um tipo de uma viagem, mas não é uma viagem porque a gente escolhe, né? Quando a gente fala em viagem, a gente viaja para um lugar, como se esse lugar tivesse dado, não. O trabalho de Michel Foucault é uma genealogia, ele volta para o passado, mas com um certo interesse, né?